E aí, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Luiz Alberto. Hoje eu vou corrigir com você uma questão da banca CESP-NB, nível médio, concurso do TRE. Então vamos lá? Deixa eu só pontuar aqui a questão. Perfeito, tá aí, ó. Questão TJRE, Mato Grosso, área administrativa 2015. Então, sendo um programa social de aplicabilidade direta e imediata a ser implementado pelo Estado, mas cuja abrangência pode ser reduzida por outras normas constitucionais ou infraconstitucionais, o direito constitucional à educação é classificado como norma constitucional de eficácia A. Plena, B. Plena com efeito limitado, C. Limitada de princípio programático, letra D. Limitada, letra E. Contida. Então vamos analisar aí essa questão importante, fazendo uma revisão no tema eficácia das normas constitucionais. Veja lá, seguindo a linha do doutrinador José Afonso da Silva, a eficácia das normas apresentam, na verdade, a eficácia das normas vai apresentar, três subdivisões. A norma de eficácia plena, a norma de eficácia contida e a norma de eficácia limitada, conforme você vê aí. Então, a ideia principal aqui da nossa correção é que eu fique falando e a partir do momento que eu vou falando, como já tem tudo de cabeça, eu vou apresentando ali as disposições para você, ok? Aí você vai acompanhando. Ou seja, tente prestar mais atenção na aula e anotar o mínimo possível, tá bom? Então vamos lá. A norma de eficácia plena, ela tem uma característica, na verdade são três características, mas a primeira característica é que ela tem uma aplicabilidade direta. E essa aplicabilidade direta significa que essas normas de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia plena, não dependem de regulamentação. Tudo bem? Ok. Então vou colocar isso para vocês. Vamos lá? Então na tela, deixa eu ver aqui no computador, está lá. Aplicabilidade direta não dependem de regulamentação. Tudo certo? Ok. Outra característica que nós temos na norma constitucional, opa, deixa eu voltar aqui. Outra característica que nós temos na norma constitucional de eficácia plena, que além da aplicação direta, vai ser uma aplicação imediata, integral. Então vamos lá, são duas características que eu acabei de citar, né? Então, imediata. Quando você tem ali imediata, significa que essa norma vai produzir efeitos a partir da sua promulgação na Constituição. Quando que uma norma nasce? A partir da promulgação. Então, a partir da promulgação, essa norma constitucional, em tese, para ser de aplicabilidade imediata, ela já vai produzir os seus efeitos. Então, a produção dos seus efeitos de forma imediata traz a característica da norma de eficácia plena ser de aplicação direta, aplicabilidade, direta, imediata, e outra característica é ser integral. O que significa isso? O que é uma norma constitucional que tem a característica de ser integral? Significa que ela não pode sofrer restrições. Então, vou colocar aqui para vocês. Está aí, integral. Professor, dá um exemplo de norma constitucional de eficácia plena. Com certeza. As competências privativas do presidente da República. Essas competências privativas do presidente da República, elas não dependem de regulamentação. A aplicação delas foi imediata, porque a partir do momento que a Constituição foi promulgada, essas normas já produziram os seus efeitos. Não pode sofrer nenhum tipo de restrição ou suspensão, até porque se for declarado estado de sítio ou estado de defesa, não interessa. Essas normas possuem aplicabilidade imediata, integral, direta. Por isso que é uma norma de eficácia plena. A norma de eficácia plena, ela não pode ser restringida, ela não pode ser suspensa, ela não pode ser limitada por nada. Então, por isso que ela possui essas três características, tá bom? E a norma de eficácia contida? A norma de eficácia contida, ela tem uma aplicação imediata. Aplicabilidade, no caso, né? Imediata, direta.
problema dela é que ela não é integral. Se ela não é integral, subentende-se que ela pode sofrer restrições. Restrições que podem ser por limitação legislativa ou limitação constitucional ou até uma suspensão dos seus efeitos. Então, peraí, a norma de eficácia contida é aquela que nasce já produzindo seus efeitos e vai chegar um determinado momento que essa norma ela pode ser restringida, ela pode ser suspensa, sendo que essa restrição pode ser por lei ou por uma outra norma constitucional. Já já vou te dar um exemplo aqui que seja a característica de norma de eficácia contida. Então, quero só pontuar com vocês que a norma de eficácia contida, a aplicabilidade é imediata, direta e não integral. Restrições, conforme eu disse, leis, norma constitucional ou conceitos éticos. E esses conceitos éticos eu vou valorar aqui com vocês, como, por exemplo, posso falar até agora. Quando você tem, lá na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 24, que a lei estabelecerá os procedimentos de desapropriação por necessidade pública, utilidade pública e interesse social, cabendo à Constituição, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, cabendo à Constituição estabelecer outros casos de desapropriação. Então, um detalhe importante a ser destacado aqui é o que é uma questão de desapropriação por necessidade pública ou utilidade pública ou interesse social. Mas essas são questões que podem limitar o direito de propriedade? Sim. Ou seja, o direito de propriedade não é absoluto. É um direito que pode ser restringido a partir do momento que a pessoa tem ali a sua casa desapropriada pelo Estado. Em questão de quê? Necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Ah, mas haverá indenização. Tudo bem, essa é a regra, né? Se a propriedade estiver atingindo a sua função social, indenização justa, prévia e em dinheiro. É claro que o objetivo aqui não é explicar todos os detalhes de desapropriação, tá bom? Mas só dei um exemplo aqui de conceitos éticos. O que mais cai em prova quando se fala de norma de eficácia contida é o artigo 5º, inciso 13, que destaca que é livre o exercício de qualquer trabalho ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, quer dizer, uma pessoa pode exercer livremente a atividade laboral como direito fundamental, mas dependendo da importância da atividade que ele quer exercer, pode ser que essa atividade já tenha uma regulamentação em lei. E, obviamente, o indivíduo que quer exercer aquela atividade vai ter que cumprir os requisitos da lei. Vou te dar um exemplo. Eu posso trabalhar agora como faxineiro? Sim. Como atendente numa lanchonete? Sim. Não estou desmerecendo nenhum tipo de profissão. Mas a partir do momento que eu quero trabalhar como engenheiro, médico, advogado, eu tenho que cumprir os requisitos que a lei exige. Então, quer dizer, a atividade laboral, ela pode ser exercida por qualquer pessoa, mas vai chegar um momento que para algumas atividades haverá uma restrição em lei ou em norma constitucional ou por meio dos conceitos éticos. Tudo certo? Aí eu falei que uma norma de eficácia contida pode ser suspensa. Você já ouviu falar em reunião? Tem que ser pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, basta o prévio aviso, autoridade competente. Então, quando se decreta estado de sítio ou estado de defesa, que são os períodos de legalidade extraordinária, para manter a estabilidade da Constituição Federal, o direito de reunião ele é suspenso ou restringido. Tudo bem? Então, é o exemplo de norma de eficácia contida. Certo. Agora vamos à norma constitucional de eficácia limitada. A norma constitucional de eficácia limitada, a aplicabilidade dela é indireta, imediata ou reduzida. Então, peraí, aplicabilidade indireta. Então, não é direta porque vai depender de regulamentação. Não é mediata, desculpa, não é imediata, é mediata. Quando você tem ali a palavra mediata, significa que para que ela produza efeitos, não é a partir da promulgação, é porque vai depender de uma outra norma, ok? Vai ser reduzida, então o efeito dela não vai ser integral, ou seja, pode sofrer restrições. Então vamos colocar aqui para vocês, ó, tá aqui a norma constitucional
de eficácia limitada, a aplicabilidade dela é indireta, imediata ou reduzida. Ok? Tudo bem? Tá. Então, quer dizer o seguinte, deixa eu só tirar a minha imagem, deixa eu ver aqui um local legal para colocar a minha imagem. Está ali, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Fica mais fácil aqui. Tudo bem? Então, quando eu tenho uma norma constitucional de eficácia limitada, a aplicabilidade é indireta, é imediata e é reduzida. O que significa isso? Que os seus plenos efeitos irão surgir depois que houver essa regulamentação. Então, vou colocar aqui para vocês, está lá, plenos efeitos, depois de exigida regulamentação. O maior exemplo de norma de eficácia limitada é o direito de greve do servidor público, que depende de lei específica. Essa lei, até hoje, não existe. O Supremo adotou, dentro da teoria do mandado de injunção, na verdade, dentro do conceito de mandado de injunção, uma teoria chamada teoria dos efeitos erga omnes, teoria concretista, melhor dizendo, dos efeitos erga omnes. Ou seja, hoje o servidor público faz greve seguindo a lei. Que lei? A lei da iniciativa privada. Lembrando que o Supremo definiu há pouco tempo que, no caso dos policiais, os integrantes de órgãos de segurança pública, não podem mais fazer greve. Ok? Tudo bem? Mas eu tenho um macete para você identificar aqui a norma constitucional de eficácia limitada, se é norma constitucional de eficácia limitada, contida, né? Deixa eu só tirar aqui para você visualizar. A norma de eficácia limitada, a norma constitucional de eficácia contida e a norma constitucional de eficácia plena. Você vai fazer a seguinte pergunta. Então tá lá. A norma constitucional se aplica sozinha? Se a resposta for sim, tá ok? Deixa eu só colocar aqui para vocês. Se for sim, aí você tem que fazer uma outra pergunta. Qual a outra pergunta? Outra pergunta é a seguinte. A norma pode ser suscetível de restrição? Se a norma ela pode ser aplicada sozinha e ela é suscetível de restrição, se for sim, significa que essa norma é de eficácia contida. Essa norma constitucional é uma norma constitucional de eficácia contida. Aí veja lá, se caso essa norma constitucional não sofrer nenhum tipo de restrição, significa que ela tem aplicabilidade direta, imediata e integral, ou seja, que ela é uma norma de eficácia plena. Tudo bem? Agora, se essa norma constitucional não puder ser aplicada sozinha, então tá lá, não. Ela vai ser considerada uma norma constitucional de eficácia limitada. Tudo bem? Essa norma constitucional de eficácia limitada, eu vou colocar um outro quadrinho aqui para vocês, ela tem ali uma característica que vai identificá-la. Geralmente, essas normas constitucionais são acompanhadas de verbos no futuro, ok? Ah, mas como assim? Você tem ali uma lei, perfeito? E essa lei é acompanhada de um verbo no futuro. A norma constitucional de eficácia limitada, ela depende de uma regulamentação. Se você for estudar de forma mais aprofundada, você vai ver que a regulamentação pode ser por lei ou até por meio de emenda constitucional. Não vem ao caso aqui comentar a emenda constitucional. Vamos colocar só lei. Então, você está lá. É a lei e o verbo no futuro. A lei poderá, a lei disporá, a lei exigirá. Coloca aqui exemplos para vocês. Tudo bem. Aí, facilmente, você está identificando a norma de eficácia limitada. Mas por que isso? Porque a norma constitucional de eficácia limitada, ela tem um perfil, na verdade são dois perfis, um perfil institutivo e um perfil programático. E o programático é aquele que exige uma atuação futura do Estado. O Estado vai ter que atuar sempre proativamente para cumprir aquela meta. Para você entender melhor, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui para ti. Ó. A norma constitucional de eficácia limitada, ela tem aplicabilidade indireta, imediata, reduzida. Então, ela pode ser de princípio institutivo. O que é esse princípio institutivo? É quando aquela norma constitucional ela traz esquemas que são amplos, né, gerais,
de estruturação e atribuições de órgãos, entidades, que mais? Institutos, por isso que é de princípio institutivo, ou seja, vai focar estruturação e atribuições de órgãos, de entidades, de institutos. Eu coloco aqui para você. Tá lá. Ok. Agora, o mais comum é ter norma constitucional de princípio programático. E essa norma constitucional de princípio programático veiculam programas a serem implementados pelo Estado. Então, visa uma atuação proativa do Estado. Então, tá lá. Atuação proativa do Estado. Tudo bem? Entenderam? Então, uma característica interessante que vale a pena comentar aqui com vocês, deixa eu só pontuar aqui rapidamente. Perfeito. Não era para aparecer isso aqui, era aqui a minha imagem, está lá. Legal. Então, um detalhe interessante que vale a pena aqui pontuar com vocês em relação à eficácia das normas constitucionais, quando nós vamos trabalhar com normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida, enquanto estou falando, estou mexendo aqui para ajeitar o computador, e essas normas constitucionais de eficácia plena, contida ou limitada, é destacar que toda norma constitucional ela possui eficácia. E um detalhe interessante é que se eu tenho eficácia de norma, significa que toda norma possui capacidade para produzir efeitos. Tudo bem? Agora, uma coisa é a norma ter efetividade. Nem toda norma possui efetividade. Efetividade é a concretização dos efeitos. Agora, eficácia, toda norma tem. Nenhuma norma é considerada letra morta, norma constitucional. É considerada letra morta na Constituição. Ela vai produzir os efeitos. Vamos imaginar, o servidor público tem direito de fazer greve, 37, inciso 7, faz de conta que o Supremo não adotou a teoria concretista geral, faz de conta que até hoje não tem a lei, faz de conta não, isso é verdade, até hoje não tem a lei que regulamenta a greve. Essa norma constitucional, será que ela tem alguma eficácia mesmo sem ter a lei? Efetividade não vai ter. Agora, a eficácia vai ter a partir do momento que vem uma lei, por exemplo, cria uma lei dizendo que nenhum servidor público pode fazer greve, essa norma constitucional que fala que é direito do servidor público fazer greve nos termos da lei, por mais que seja de eficácia limitada, ela vai possuir eficácia que vai ser paralisante em relação àquela norma, àquela lei que está tentando afrontá-la. Então, toda norma constitucional possui eficácia. Por isso que o professor José Afonso da Silva fala eficácia das normas constitucionais, eficácia plena, contida e limitada. Tudo bem? Agora, a questão fala sobre educação. A educação não é uma ação proativa, quando você fala em direito à educação, o Estado não tem que atuar proativamente, de forma contínua, para garantir a educação? Não tem um viés programático isso? Você tem lá no artigo 6º da Constituição Federal, como direitos sociais à educação, e essas normas que têm fins programáticos são normas constitucionais de eficácia limitada com fins programáticos ou de princípios programáticos. Então, quando eu analiso a questão, deixa eu só colocar aqui para vocês a questão, tá lá, ó. Sendo um programa social de aplicabilidade direta e imediata a ser implementado pelo Estado, mas cuja abrangência pode ser reduzida a outras normas constitucionais ou infraconstitucionais, o direito constitucional à educação é classificado como norma constitucional A, de eficácia plena? Não. B, plena com efeito limitado? Não. C, limitada de princípio programático. Então, é uma norma de eficácia limitada de princípio programático? Sim ou não? Sim. Então, nós vamos marcar como resposta a letra C de casa. Tudo certo? Ok? Então, respondemos a questão muito importante, né, de eficácia das normas constitucionais, nível médio, 2015. Pessoal, muito obrigado e um forte abraço.